Vou trazer um assunto aqui, aproveitar um pouco mais a sua experiência aí dentro do setor financeiro. Vocês já pegaram mudanças de governo, mudanças de moeda. Queria saber, primeiro, o que que é o setor financeiro hoje, né, nesses últimos anos, em relação ao que era lá atrás, assim, se dá para fazer um paralelo, das principais mudanças ali, ou do que era muito difícil lá atrás, que hoje não existe mais, e até alguma coisa que era até mais fácil lá atrás e hoje deixou de existir. Enfim, até para a gente ter uma noção, né, do que era o setor financeiro lá no começo dos anos 90 em relação ao que a gente vive hoje. Ah, boa pergunta. Eu vou dizer assim, é outro mundo. É outro mundo, porque a economia brasileira ela tinha distorções tão grandes. Por exemplo, quando basta em tesouraria, os bancos faziam todos. Você emprestava dinheiro, você comprava as letras dos tesouros estaduais, chamava as Paulistinha, Carioquinha, Mineirinha, tinha as letras dos tesouros estaduais. Overnight. Você fazia um empréstimo para o tesouro do estado por um dia. E dava uma rentabilidade absurda. Porque isso com o plano real foi resolvido. Que eu falei para as Por isso que surgiram os vários bancos ali, né, eles conseguiam se aproveitar disso, né. então, naquela época, de fato, você conseguia ter uma rentabilidade alta com riscos relativamente baixos. As pessoas tinham medo que os estados fossem dar um calote. Uhum. Isso não aconteceu. Né? Você tinha empréstimo para a prefeitura, o setor público era um grande tomador. As empresas, elas trabalhavam muito com capital próprio. E a gente operava com elas, mas o que eu falei, capital de 30 dias. Linhas de investimento, quando tinha, era do BNDES. Ninguém conseguia ter funding nem ativo para fazer mais de um ano. Eu acho que hoje o mercado financeiro brasileiro é um mercado, assim, de país emergente, não tem nada que se compare. Do ponto de vista da sofisticação, da diversidade de instrumentos disponíveis, do preparo dos agentes econômicos, das empresas, né? As empresas têm profissionais muito bons. E os bancos também têm. Do mercado de capitais, que se desenvolveu nesses últimos anos de uma maneira muito importante, né? De maneira que hoje não tem mais muito low hanging fruit. Eu acho que hoje, assim, essas distorções que havia no início dos anos 90, que traziam rentabilidade ao sistema, mas por disfunções da economia, isso hoje não existe mais, né? É um mercado altamente competitivo, é um mercado muito transparente, é um mercado que diminuiu as barreiras de entrada, de certa maneira. Você vê hoje fundos participando do mercado de crédito, FDICs, as grandes assets, né? Então, eu acho que é um mercado, mas é um mercado que, na minha opinião, aí eu vou defender meu peixe, gera muita riqueza. Quer dizer, você pode falar o seguinte: tem países desenvolvidos que não têm uma agricultura forte, o Japão. Tem países desenvolvidos que não têm uma indústria forte, Nova Zelândia. Não existe nenhum país desenvolvido sem uma indústria financeira forte. Porque simplesmente, é, através do setor financeiro, é onde você viabiliza Uhum. projetos quaisquer de investimento. O cara que tem uma baita ideia, que é um gênio, que é um empreendedor, que é tudo, ele vai precisar de dinheiro para se financiar. E ele vai ir ao mercado financeiro e ao mercado de capitais, que são as duas fontes de financiamento. Então, eu acho que você ter um mercado financeiro bem desenvolvido é um pressuposto muito importante para você ter um país que consiga prosperar, né?